Meu nome é Juliana e hoje a gente vai revisar o capítulo 28 do livro Minna no Nihongo. Então vamos lá. Então o primeiro passo é quando usar os temas estudados nesse capítulo. Então foram 3 temas. O primeiro é a forma nagara, que utiliza 2 verbos, o verbo 1, nagara, e o verbo 2. Então quando é que a gente utiliza esse formato de frase? Quando a gente tem 2 ações distintas ao mesmo tempo. Ou seja, o verbo 1 é diferente do verbo 2, então são 2 ações distintas. Então a gente está realizando 2 ações diferentes no mesmo instante. Sendo que o verbo 2 geralmente costuma ter maior importância. A forma te imasu. Ela sinaliza uma ação habitual. Então, um hábito que a gente tem. Então, algo que a gente faz todos os dias, ou por vários anos, vários meses, a gente coloca o verbo nani nani na forma te e acrescenta o imasu. Quando a gente acrescenta shi, nani nani shi, a gente quer elencar várias características numa mesma frase. Então, quando a gente quer citar várias características ou razões conectadas numa frase só. Geralmente a gente utiliza 2 ou 3 características, mas essa estrutura de frase ela dá um sentido de que tem mais, ela deixa essa nuance de que continua, mas a gente cita as principais. Então, uma característica shi, outra característica shi. E como que a gente usa, então, esses 3 itens? Então, vamos ao primeiro, que é o nagara. Então, quando a gente quer usar a forma nagara, a gente tem que conjugar o verbo para a forma masu e tirar a forma masu. Então, vamos lá. O verbo ouvir, que é o verbo kiku. Na forma masu fica kikimasu. A gente tira o masu e coloca o nagara. Então, fica kiki nagara. O verbo lavar, arau. Araimasu. Tira o masu, fica arai nagara. O verbo ver, miru. Tira o masu, mimasu, fica minagara. O verbo yomu, yomimasu. Tira o masu, fica yomi nagara. Então, quando a gente quer fazer 2 ações distintas ao mesmo tempo, a gente coloca no verbo 1 a forma nagara. Então, conjuga na forma masu, tira o masu, coloca nagara. E o verbo 2 na forma comum. Quando a gente utiliza, como que a gente utiliza a forma teimasu, que é aquele hábito. Então, o verbo ouvir, kiku. Quando a gente quer usar a forma imasu, a forma de hábito, a gente tem que conjugar o verbo na forma te. Então, kiku fica kiite e soma o imasu. Então, kiite, kiite, imasu. Lavar, arau, arate, arate, imasu. Ver, miru, mite, mite, imasu. Ler, yomu, yonde, yonde, imasu. E o formato shi. Quando a gente quer elencar vários verbos, a gente deixa na forma comum e acrescenta o shi. Então, por exemplo, o verbo dekiru, dekiru shi. Se for na forma negativa, dekinai, dekinai shi. Se for um adjetivo do tipo i, yasui, yasui shi. Negativo, yasukunai, yasukunai shi. Se for um adjetivo do tipo na, então, por exemplo, joso. Quando é adjetivo do tipo na, a gente acrescenta um da, daí fica dashi. Joso, dashi. Negativo, joso janai. Joso janai, shi. Na forma negativa, é só colocar o shi. Então, vamos praticar um pouco. Vamos dar alguns exemplos. Um exemplo da forma nagara. Ongaku o kiki nagara shokuji shimasu. Então, eu estou realizando 2 ações. Shokuji shimasu e kiku. Shokuji, fazer a refeição.
é a minha atividade, minha ação principal. Mas enquanto eu faço a refeição, eu também estou ouvindo música. Então, por isso que eu deixo aqui o kikinagara. Ongaku o kikinagara shokuji shimasu. Hataraki nagara nihongo o benkyou shite imasu. Minha atividade principal é estudar japonês. Mas enquanto eu estudo japonês, eu também estou aproveitando para trabalhar. Então, por isso que o verbo trabalhar fica na forma nagara. Hataraki nagara nihongo o benkyou shite imasu. Um exemplo da forma te imasu, que é o hábito. Maiasa jogingo shite imasu. Como eu pratico Cooper todas as manhãs, é um hábito que eu tenho. Por isso, eu tenho que deixar na forma te imasu. Aqui é o verbo suru. Suru na forma masu fica shimasu. Jirumasu fica shiteimasu. Então, maiasa jogingo shiteimasu. Kodomo no toki, maiban 8 ji ni nete imashita. Como se trata de um verbo, como se trata de um hábito, é na forma te imasu. Porém, é um hábito do passado. Então, eu conjugo a forma te imasu na forma do passado. Te imashita. Então, quando eu era criança, eu costumava dormir às 8 horas da noite. Como era um hábito, é te imasu. Um hábito do passado, te imashita. Então, kodomo no toki, maiban 8 ji ni nete imashita. Na forma shi. Chikatetsu wa hayai shi, yasui shi, chikatetsu de ikimashou. Então, eu estou elencando várias características do metrô. Como é adjetivo i, eu só acrescento o shi. Então, hayai shi, yasui shi. Como ele dá a ideia de que tem várias características, mas eu só coloquei duas, são duas principais que fazem com que eu tome uma resolução. Então, por isso é chikatetsu wa hayai shi, yasui shi. Não precisa falar mais nada. Chikatetsu de ikimashou. Wato sensei wa neshin da shi, majime da shi, keiken mo arimasu. Aqui foi colocado 3 características do professor Watt. Sendo que essa terceira, ele deu uma ênfase, esse mo, ele também tem experiência. Keiken mo arimasu. Como essas características foram do adjetivo do tipo na, ele colocou o dashi. Então, neshin, esforçado. Neshin dashi. Majime dashi, ele é sério. Então, por isso que é o dashi. Então, wato sensei wa neshin dashi, majime dashi, keiken mo arimasu. Eki kara chikai shi, kuruma de mo korareru shi, kono mise wa totemo benri desu. Então, aqui ele está dando 2 características dessa loja. É perto da estação, então chikai, um adjetivo i, então só acrescento o shi. Também dá para vir de carro, então é um verbo, então deixa o verbo na forma comum e acrescento o shi. Não precisa falar mais nada, com essas 2 características já é o suficiente para dizer que ela é muito conveniente. Então, eki kara chikai shi, kuruma de mo korareru shi, kono mise wa totemo benri desu. Então, visto alguns exemplos, vamos praticar um pouco de exercício. Então, vamos lá. Do verbo 1, nagara, verbo 2. Então, aqui nesse exercício, ele quer que a gente utilize a forma nagara. Então, ele vai dar 2 verbos e a gente tem que colocar a forma nagara. Então, vamos lá. Hanashi o kikimasu. Mema shite kudasai. Como que a gente colocaria a forma nagara dando esses 2 verbos? A atividade principal é fazer o memo. Mema shite kudasai. Escrever anotações, fazer anotações.
enquanto escuta. Chirumasu, fica nagara. Então, vamos lá. Hanashi o kikinagara memo shite kudasai. Unten shimasu. Denwa o shinai de kudasai. Então, não é para usar o telefone, porque está dirigindo. Então, enquanto dirige, shimasu, tem shimasu. Chirumasu fica shinagara. Então, tem shinagara, denwa o shinai de kudasai. Ocha o nomimasu, hanashimashou. Chirumasu, então fica ocha o nominagara hanashimashou. Piano o hikimasu, utaimasu ka? Chirumasu, fica piano o hikinagara utaimasu ka? Vamos praticar um pouco de teimasu. Então, aqui ele dá uma pergunta e a gente responde. Então, itsumo donna bangumi o miteimasu ka? Então, qual é o seu hábito? Qual programa de televisão você tem por hábito assistir? Então, como é um hábito, a gente responde, ele pergunta como miteimasu, dessa forma teimasu, e a gente também responde com teimasu. Então, aqui ele dá um exemplo. Niusu ya dorama o miteimasu. Então, são os tipos de bangumi que ele costuma assistir. E ele responde como miteimasu. Yasumi no hi wa itsumo nani o shiteimasu ka? Então, na sua folga, o que você tem por hábito? O que você costuma fazer? Então, por exemplo, kodomo to asondari, kaimono ni ittari shiteimasu. Então, shiteimasu suru, shimasu, chirumasu fica shiteimasu. É o hábito que eu tenho nos meus dias de folga. Itsumo nande gakou ni kayotteimasu ka? Então, como que você costuma vir? Como que você costuma frequentar a escola? Com qual tipo de locomoção você costuma frequentar a escola? Então, jitensha de kayotte imasu. Eu costumo frequentar a escola de bicicleta. Maiasa densha no naka de nani o shiteimasu ka? Então, qual é o seu hábito nas manhãs dentro do trem? Então, por exemplo, ongaku o kikinagara hon o yonde imasu. Eu costumo ler, mas eu também, enquanto leio, ouço música. E vamos praticar um pouco da forma shi. Então, aqui ele dá também duas opções, a gente tem que colocar a forma shi. Então, kono kamera wa karui desu. Tsukai-kata mo kantan desu. Sore ni yasui desu. Então, kono kamera wa karui desu. Karui é o adjetivo do tipo i. Então, a gente só acrescenta o shi. Então, karui shi. Tsukai-kata mo kantan desu. Kantan na. Então, fica kantan da shi. Então, vamos lá. Kono kamera wa karui shi. Tsukai-kata mo kantan da shi. Sore ni yasui desu. Watashi no manshon wa hiroi desu. Shizuka desu. Sore ni atarashi desu. Hiroi, adjetivo i, só acrescento shi. Shizuka na, então fica Shizuka dashi. Então, watashi no manshon wa hiroi shi. Shizuka dashi. Sore ni atarashi desu. Kare wa atama ga ii desu. Yasashi desu. Sore ni ryori mo jouzu desu. I, adjetivo i. Então, só acrescenta o shi. Yasashi mo é um adjetivo do tipo i. Então, vamos lá. Kare wa atama ga ii shi, yasashii shi, sore ni ryori mo jouzu desu. Então, esse foi o capítulo 28 do livro Minna no Nihongo. Aqui foi apenas uma revisão para quem está estudando esse livro, aproveitar para revisar, para fixar mais ainda na memória. Então, assim como eu também estou estudando, eu te convido para estudar comigo. Muito obrigada pela atenção.